Começar a gravação agora. Então, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª e última sessão do Cine Psico. Esse que é um projeto que faz parte do edital PIAC Estudantil, cujo objetivo é debater assuntos pertinentes à psicologia, utilizando produções cinematográficas. Hoje nós iremos assistir ao filme de ficção científica e drama AI, Inteligência Artificial, de 2001, do aclamado diretor Steven Spielberg. Após o filme, nós vamos receber o convidado de hoje, o professor Ederaldo, que irá apresentar suas considerações sobre o tema consciência e emoções na inteligência artificial. Em seguida, nós vamos abrir para os participantes comentarem, fazerem perguntas e levantarem suas próprias conclusões sobre o tema e sobre o filme. Só lembrando que os microfones e as câmeras estarão desligadas durante a reprodução do filme e a fala do convidado, mas as dúvidas podem ser colocadas no chat durante toda a sessão, assim como reflexões e comentários. Não se esqueçam de assinar também a lista de presença, que ela possibilita o certificado da sessão de hoje. E para assistir o filme em tela cheia, é só clicar nesse quadradinho do canto direito, no canto direito inferior da projeção para ver o filme em tela cheia. Eu gostaria de pedir agora para vocês votarem rapidinho, falando se vocês preferem assistir ao filme legendado ou dublado. Eu vou pedir para a Laura colocar aqui para a gente a enquete. Falta só 3 pessoas votarem. A Júlia, o Lucas e o João Paulo. Ih, dublado já ganhou, já. Então, pronto. Obrigada, pessoal que votou. Bom, então agora a gente vai ver o filme. Ótimo filme a todos e até daqui a pouco. Pessoal. A gente vai fazer uma pausa rápida de 5 minutinhos e aí a gente volta já para a gente falar um pouco sobre esse filme. A gente tomar uma água, recuperar esse filme. Daquilo que aparentemente é impossível. E os filmes que lidam com o tema de hoje, que é a inteligência artificial, e no passado, na década de 1960, né, os filmes que lidavam com a questão da conquista do espaço, né, aquele mundo futurista que parecia impossível, como, por exemplo, Jornada nas Estrelas, de 1966, e tantos outros que apareceram focalizando a questão
do homem, né, nesse contexto futurista, nesse contexto que aparentemente é puramente uma ilusão, né? Ah, no entanto, essas ilusões elas encontram paralelos, né, na própria história da ciência, porque embora a ciência tenha esse ar, né, de pompa e circunstância, mas a ciência, na verdade, ela é um produto humano, ela é um produto da criatividade humana, né? Como é o cinema, como são as outras artes e assim por diante. E penso que o cinema tem essa vantagem, que em 2 horas e meia ele é capaz de contar uma história de milhares de anos, né? Que a ciência produz e o próprio cinema, né? Que a humanidade vem produzindo. E a possibilidade de levantar diversas questões que a gente lida no dia a dia, nas nossas aulas, conferências, congressos, por aí vai, né? Eu não sei como vocês fazem, Júlia, mas eu posso debandar para questões mais teóricas ou posso ficar no filme e fazendo referências. Eu não sei como que vocês têm trabalhado, né? A gente deixa aberto para o pessoal, se eles quiserem comentar, o chat já está liberado, o microfone também já está liberado para quem preferir usar o microfone para fazer alguma pergunta ou comentário. Mas a Eu, gente pode deixar é, geral para você começar. eu vou falar bem geral, mas eu acho que as questões de vocês é que vão motivar a discussão, né? Eu acho que ela fica mais interessante porque para eu falar, eu posso falar teoricamente, né, de algumas questões que tratam o filme, o que o filme suscita, e talvez a mais importante, e aí foi o tema, né, na nossa aula, pena que o professor Leonardo não pôde participar por questões particulares, mas a questão central que suscita são duas, pelo menos que a gente viu, que são o problema da consciência e o problema das emoções ligadas aos processos cognitivos em geral. Há, de fato, uma separação que, inclusive, a psicologia faz. Aliás, duas separações. A primeira é a velha separação mente-corpo, que é uma tradição milenar da filosofia, o chamado problema mente-corpo. E esse problema mente-corpo, ele está entranhado na psicologia, né? A psicologia abraçou essa questão que teve em René Descartes, né, o filósofo matemático francês, teve a grande expressão, esse problema mente-corpo, e dentro do problema mente-corpo, uma visão dualista de que existia, de que existe, né, para Descartes, uma substância que se chama corpo e uma substância que se chama mente, por isso um dualismo, né? E que essas duas substâncias se comunicariam através do que ele chamou no cérebro da chamada glândula pineal, né? Ele viu na glândula pineal, pelo fato de a glândula pineal não ser, a única estrutura cerebral que não é simétrica, né? Que não tem duas partes, como tem os hemisférios cerebrais e as outras áreas do cérebro, por essa propriedade, certamente Descartes viu alguma coisa de especial nessa glândula e atribuiu. Não há nada de especial nessa glândula para se tratar desse problema mente-corpo, que, aliás, é um dos grandes problemas da filosofia, né? Se não o maior deles, a tentativa de resolução. E o problema mente-corpo, dentro da ideia dualista, vai nos levar aí à questão do filme. Por quê? Porque a psicologia tem uma dificuldade muito grande realmente de sair do dualismo, porque quando a gente diz assim, o que é a consciência? A consciência é uma propriedade dos neurônios biológicos que a natureza e a evolução nos dotaram, ou a consciência é uma coisa que o filme trata aí mais no final, a questão do espírito. Nesse sentido de espírito, que a própria palavra psique, né, em grego, ela tem essa conotação,
não é uma conotação espiritual, mas é uma conotação metafísica. Tá? Não é necessariamente espírita no sentido religioso, ou mesmo católica, alma no sentido de católico, protestante, evangélico, mas é no sentido, é uma outra substância. Né? Então, essas propriedades que a gente trata, como, por exemplo, as emoções, elas são o quê? Né? Então, o filme trata inteiro disso, o filme inteiro trata disso. Né? É uma criança que vem no lugar de uma outra que estava em coma, né? E que não consegue colar, não dá link. Então, se por um lado a inteligência artificial, contando um pouco da história, ela surge no contexto das ciências cognitivas em 1950 por ali, no começo ela não era assim muito bem vista, né? Mas ela traz conosco a possibilidade de resolver problemas humanos, ela traz conosco a possibilidade de nos fornecer recursos intelectuais para a solução de problemas científicos, ou seja, ela serve para modelar processos mentais humanos. Eu não estou falando cognitivos, estou falando mentais, porque os mentais agora são mais amplos, incluindo as emoções, né? Mas ela traz também uma questão muito séria, que é essa questão de que os seres artificiais têm consciência e têm emoções, né? E aí eu acho que valeria a pena entrar as pessoas que viram o filme, né? É possível um ser artificial ter emoção, saber o que é emoção é a mesma coisa que sentir uma emoção, tem isso aí, né? E a questão dos humanos em relação a isto, não no sentido. O filme não está preocupado na inteligência artificial como solução de problemas, o filme está preocupado com a inteligência artificial como uma possibilidade de sentir para além daquilo que é um programa de computador. Em outras palavras, um programa de computador, a gente costuma dizer, ele pensa. Ele pensa no sentido de que ele resolve problemas. Mas ele sente os aspectos de primeira pessoa que nós humanos, do chamado eu, né? Então, o que é um medo para um ser artificial? Hã? Então, tem um momento do filme que está todo mundo ali comendo, mas no começo, e de repente ele solta uma gargalhada. Aquela gargalhada é uma resposta emocional àquele macarrão que a mãe dele está ali, né, o macarrão que caiu, ou é uma coisa aleatória, programada em algum momento, assim, como se fosse uma ligação telefônica, né? De repente você está com o seu telefone, você não sabe o que vai acontecer, mas vem uma chamada. Coisa aleatória desse jeito. Quer dizer, o telefone recebe a chamada, mas você não sabe a hora. Aquela criança artificial, estou chamando de criança já. Aquela criança artificial, ela ri porque é uma resposta a um humano, ou ela é programada para rir em algum momento? Então, há uma questão aí de separação, né? Entre corpo, e há uma questão de separação entre cognição e emoção. Cognição no sentido de propriedades cerebrais como memória, como resolução de problemas, tomada de decisão, e emoção e afeto, né? Emoção que implica reações fisiológicas, algumas delas muito claras, que não estão limitadas ao cérebro. As reações emocionais não estão limitadas ao cérebro. Elas ocorrem dentro de um corpo, inclusive, um corpo inteiro, né? A adrenalina que se produz quando eu estou muito eufórico, a dopamina que se produz quando eu estou muito no estado prazeroso, a serotonina, elas estão no corpo. Embora no cérebro tenha uma concentração maior, nós estamos falando de um corpo que se comporta, né? E aí entra. E ele até chora, né? Exatamente. Ele até chora. Ele até chora. E aí entra uma questão muito interessante, que quando a gente
Eu não sei que períodos que vocês estão, e eu sei que a psicologia é muito confusa, né? Mas, assim, é interessante a gente observar que tudo isso que acontece com a gente é um produto corporal, embora possa não estar limitado a ele. Quer dizer, as minhas emoções não é que elas são meramente um produto por acaso de reações bioquímicas, porque fica muito chato pensar assim. Mas ela não deixa de ser isso também. A minha consciência é um produto de neurônios que se comunicam rapidamente. Né? Por exemplo, a minha consciência de que eu estou na frente de uma tela falando com vocês. Quantas coisas estão acontecendo aí, desde o colorido, as falas, né? Os pensamentos que estão aqui ao mesmo tempo, em vocês, em mim. Quer dizer, tudo isso é possível na medida em que existe realmente um substrato neural, que não é só cerebral, mas existe um substrato neural. A filosofia da mente, que estuda o problema mente-corpo, ela vem se debatendo com isto, né? Até que ponto, então, o mental se deve ao cerebral? O mental é o cerebral? Ou o mental não é necessário? E aí tem algumas posturas teóricas, quem já estudou comigo deve ter ouvido falar, uma postura mais da ciência tradicional, que seria uma proposta materialista. Então, uma proposta dualista, cartesiana, existe mente, existe corpo, né? Uma proposta do chamado materialismo reducionista, quer dizer, o que chamamos de mental é nada mais, nada menos que o produto do cérebro, e aquilo que nós chamamos de materialismo eliminativo, que é um materialismo radical que diz que a ideia final das contas, quando a gente descobrir como é que o cérebro realmente funciona, nós eliminaremos essas ideias, essa sombra, né, que esse pessoal vê, chamado psicologia. A psicologia seria a ausência do conhecimento do cérebro, na verdade, por isso que existe psicologia. Ela Seria seria uma a metafísica. especulação, né? Né? Uma especulação do que poderia Exatamente. ser. Por isso que nós estamos, quando a gente olha, né, você tem um curso de psicologia e você tem uma sociedade que olha para as pessoas que são psicólogos, às vezes, como seres extraterrestres, na verdade, ou como seres metafísicos, ou seres que são dotados de alguns poderes mágicos, como esse da fada aí, né, da safadinha que o menininho, que o David quer, né, fazer com que ressuscite todo mundo. Então, e isto tem a ver com essa tradição dualista, essa visão nossa, né? A visão de que a psicologia é um mundo, né, um mundo metafísico, Quando a gente vai aprender no curso que existem técnicas, existem métodos para saber o que as pessoas pensam, para saber o que as pessoas querem, existem formas de avaliar emoções, existem entrevistas, existe uma série de recursos que nada tem a ver com nenhuma propriedade especial de ninguém. Né? Essa coisa de que se alguém está na sua frente, você está analisando. Se fala muito isso, né? no pop, no popular por aí. Eu não vou nem olhar para você porque você já está me analisando. Não existe nada disso. Né? E ainda nessas quatro abordagens que eu falei, dualismo, materialismo redutivo, materialismo eliminativista, existe uma outra abordagem que tem a ver muito com a inteligência artificial, que é, na verdade, uma sustentação filosófica para a inteligência artificial, que é o chamado funcionalismo. Não é aquele da psicologia, do começo dela, mas tem a ver. É um funcionalismo trata da mesma coisa, quer dizer, ou seja, o importante nesses sistemas, vamos dizer, pensantes, é a função daqueles pensamentos, para que servem, e não onde é que ocorre. Por isso que a inteligência artificial aí gostou muito disso, nos anos 1960 e 70, que foi exatamente encontrar agora. Não importa se o material é biológico ou de silício, importa o que ele faz.
Né? Então, isto quer dizer o seguinte, que um sistema que a gente chama de artificial, diferente de um sistema biológico, que é natural, ele é capaz de reproduzir, ele é capaz de fazer e exibir funções semelhantes àquelas exibidas por sistemas biológicos naturais. Ou seja, uma máquina como esta que está aí na nossa frente, ele é capaz de fazer contas, ela é capaz de fazer textos, de exibir imagens, né? E aí surge a grande questão nisso tudo que o filme aponta e que é o nosso tema. Uma máquina faz um monte de coisa, mas ela sabe que faz isso tudo? Ou ela faz? Né? Então eu coloco uma pergunta. O David, ele sabe o que é humano olhando para o comportamento dos outros? Ou ele sente alguma coisa que o faz, em comparação, claro, com os outros, mas ele agora está sentindo algumas coisas que o fazem querer ser humano? Tá? Como é que ele adquiriu essas propriedades, né? E como que se adquire? Que diferença tem as propriedades do David em relação... Lembra daquela feira lá de Descartes, né? Vamos chamar assim, daquele ferro velho que jogava todo mundo, de repente vem uma criança e diz, mas lá tem uma criança. Está lá na jaula, né? Mas por o que fez aquela criança ver que aquela outra era uma criança? Né? A Letícia comentou aqui que acha que ele é programado. Chega um certo ponto que a máquina, que é o David, passa a aprender sozinha. Isso é uma grande questão que tem desafiado a inteligência artificial, todo o pessoal que mexe com computação, que é exatamente esses seres artificiais, eles são programados, né? Eles são programados e, na medida em que eles são programados, por exemplo, para resolver problemas, eles poderiam ser programados também para sentir emoções. Essa é a questão. Então, para isso precisaríamos saber o que são essas emoções e os afetos. Por exemplo, o que é o amor? Tem um momento lá que ele diz, né? Já não me lembro mais para o começo, né? Amor é alguma coisa de olhar, né? É quando eu olho. Tem que criar uma definição. Esse é o problema da máquina. E, ao mesmo tempo, é um refresco para nós, um alento, porque, apesar de que tudo isso será produzido por algum humano, se a máquina não passar a assumir as funções de aprendizagem sozinha. Por quê? Porque ela pode vir a assumir uma aprendizagem sozinha. Se a gente pegar o desenvolvimento humano, nós vamos vendo que a criança vai, a não ser que tenha algum problema, né? Ela vai assumindo cada vez mais a chamada autonomia. E essa autonomia, inicialmente, ela é motora, ela é linguística, mas ela depois ela avança, né? A autonomia do pensamento, a autonomia. Quer dizer, existe uma certa programação genética? Existe, claro que existe. Mas essa programação genética está muito sujeita ao contexto em que essa máquina, em que esse ser está, né? De maneira que esse debate que tem na psicologia, inato e aprendido, é um velho debate, né? E que quase sempre dá na mesma, ou seja, nós dizemos assim, bom, nós não sabemos qual é a contribuição genética, nem sabemos qual é a contribuição da aprendizagem. Então, mais ou menos, as coisas são 50%. Pode ser que sim, pode ser que não, é um chute. Né? Eu acho que essa limitação assim, de elaborar um sistema complexo o suficiente para abstrair todas as variáveis do ambiente, ela vem justamente da não compreensão completa de como a gente aprende. A gente não sabe qual que é o peso, né, da mãe falando alguma coisa, de alguma coisa que a gente vê na TV, ou de um colega que fala alguma coisa, a gente não sabe exatamente qual o peso disso no nosso aprendizado,
Então, talvez por isso a gente não consiga também programar uma máquina complexa o suficiente para se equiparar, né? Talvez assim. Nós estamos no ponto da compreensão da complexidade nossa, né? Para passar isso para um sistema artificial, nós temos que compreender como que se dá em nós. Nós não sabemos ainda como é que a gente percebe uma linha horizontal, uma vertical e uma diagonal. Já ganharam prêmio Nobel com isso, demonstrando isso em gatos. Né? Existem células do cérebro especializadas em certas coisas, mas nós não sabemos se existe especialização para tudo. Por exemplo, uma grande questão nossa, como que nós olhamos para uma cena, para uma cadeira, vamos pensar assim, um objeto mais simples. Se uma cadeira é um monte de pedaços de coisas unidas, como é que o cérebro une tudo aquilo rapidamente? E depois, mais tarde, como é que o cérebro pega todo o conjunto de cadeiras diferentes que tem no mundo e a gente sabe que é cadeira? Né? A gente não fica querendo ter todas as cadeiras do mundo na cabeça. A gente sabe mais ou menos que se a gente fizer um desenho com 4 pernas, uma coisa para encostar e um assento, a gente vai chamar aquilo de cadeira. E tem cadeiras e cadeiras. Então, como que essas propriedades são feitas, são constituídas no cérebro? É o problema do binding, que chama isso. Né? O binding problem. Quer dizer, como é que o cérebro une partes e me dá a ideia de todo? Os psicólogos da Gestalt falavam que você já nascia, né, com essas propriedades de todo. Você já olha para a coisa e você já é. Pode ser. Mas como é que você une letras, palavras e tudo mais, forma um texto? E tem mais, tudo isso não tudo isso é muito rápido e compreensível, claro, conforme o seu desenvolvimento. Mas, então, em 1996, nós participamos de um congresso que foi feito no Instituto de Física de São Carlos, da USP. Instituto de Física. E lá dentro do Instituto de Física tinha o pessoal, evidentemente, da computação, que estava trabalhando com a questão de percepção visual. E até eu conto essa história e eu peço perdão aos amigos meus de Portugal, porque acontecia que quando eu conto isso, eles dão risada, achando que a pessoa que eu estou brincando. Não, há um problema muito simples que um bebê resolve facilmente, seja aquela questão do mobile, quem já estudou aí comigo já sabe que é um bebê perseguindo um mobile, né, com a cabeça, ou perseguindo o cuidador, a cuidadora, geralmente a mãe, que está no bebê. Isso é uma coisa humana que você faz muito rapidamente, né? Se cair alguma coisa aqui na minha sala agora, eu vou olhar para trás imediatamente. E havia 2 psicólogos, 2, acho que engenheiros de computação portugueses, desse congresso, que eles estavam estudando exatamente isso, como fazer um robô perseguir um movimento de um objeto. Uma coisa que nós humanos fazemos facilmente, desde muito pequeno. E o que acontecia? Que eles estavam programando um robô que o objeto ia para um lado e o robô estava olhando para o outro. Eles programavam, não estavam encontrando um jeito do computador. E aí ficam pensando que a história é de português. Eu também tenho origem portuguesa, então eu não estou... Né, tem lá o resumo do trabalho para quem quiser ver. 1996, dezembro, por essa altura mais ou menos. Vocês acho que nem tinham nascido ainda. Então, o que acontece? Uma coisa simples como esta, para projetar numa estrutura artificial, é um sofrimento danado. Não é? Agora, vamos avançar. Como a gente imaginar como programar, como transferir um conhecimento sobre emoções, sobre afetos, que são coisas nossas, para uma máquina. E depois, como ter certeza que ela está naquela vibe, vamos dizer assim, humana, que sabe se eu estou sentindo o que é isso. Né? Então, são questões que estão aí colocadas. Né? Júlia, pode. A Letícia colocou Letícia. a pergunta no chat, ela perguntou assim,
Será que o David ama ou só repete comportamentos que associamos ao sentimento? A questão é essa. Esse é o X, né? Como eu falei anteriormente, ele olha para as relações humanas, para as relações entre os outros robôs e também entre pessoas, e, e ele começa a perceber inicialmente através de uma rejeição, né? Porque havia outra criança, na verdade, ele é uma espécie de substituto que depois nem foi, né? E aí está a questão, como é que eu sei que eles sentem ou não? Essa questão é a questão assim, central do problema da consciência. Porque exatamente nós nunca, nem nós entre nós humanos, sabemos o que é que o outro está sentindo. E aí há até expressões para isso. Nós humanos temos todo um sistema linguístico, verbal e de outras formas para a expressão disso daí, dessas emoções. Por exemplo, felicidade. Uma pessoa que está rindo, ela está feliz? Parece. Parece que sim. Mas qual é exatamente a qualidade interna que essa pessoa tem? Né? E aí o pessoal da fenomenologia nada de braçada nisso, porque eles falam nisso. Né? Quer dizer, eu não tenho como eu não tenho como estar no lugar do outro. Embora haja esse conceito de empatia na psicologia, que se fala muito, estar no lugar do outro, mas a gente não tem todas as propriedades que o outro tem e nem do jeito que é. Então a psicologia cria um sistema, a psicologia, a própria biologia, o Darwin, por exemplo, criou aquele sistema de 6 emoções básicas, porque são descrições que a ciência trabalha. A ciência trabalha com esse grau de generalização, com padrões. Não há como eu dizer que uma pessoa deprimida necessariamente seja uma pessoa triste. Mas se observa ao longo do tempo que uma pessoa deprimida exibe comportamentos, sei lá, sentimentos de tristeza que a gente conclui por expressões que ela tem. Agora, a tristeza que ela está sentindo é no seu tamanho. A gente, na verdade, chuta, né? Fulano está muito triste. E nós aqui que trabalhamos com medida, nós queremos saber o quanto, né? Cria uma escala de 5 pontos, de 3 pontos. Mas o quanto que está isso daí? E a gente quer fazer isso meio que matematicamente também. Né? Medir essas coisas matematicamente. Claro, são necessidades humanas, né? Nós criamos tudo isso e por aí nós estamos dominando boa parte da natureza, embora o filme comece, né, mostrando uma realidade que está aí, que é a destruição do planeta, né? E que o garoto, no fim das contas, 2.000 anos depois, conclui que a espécie humana também já não está mais aí, né? Então, é um filme que suscita muitas outras coisas que estão por aí, né? Então, será que ele ama ou repete comportamentos? Amar com a qualidade humana, a gente pode dizer, não pode dizer que não, mas também não pode dizer que sim. Né? E que amor também tem componentes de aprendizagem. Nós vemos diversos seres humanos que não conseguem sentir amor pelos outros. Né? E possivelmente isso está na base das experiências de não aprendizagem, normalmente as não aprendizagens, por falta de experiência, né? Porque não teve essa experiência na família ou fora dela. Né? Então, os psicopatas por aí afora, não tem esse componente genético nisso. Né? Mas tem outros componentes que são a empatia, né? Você pelo menos fazer um esforço para se colocar no lugar do outro. Né? Empatia não é sentir o que o outro está sentindo, porque você não está sentindo. Né? Se um amigo seu perder um parente, você não está sentindo a tristeza que ele está sentindo. Você pode estar triste, mas a tristeza dele é só dele e a sua é só a sua. Nesse sentido, nós poderíamos dizer, o David talvez tenha o amor que é o amor do David. Como eu tenho minha forma de amar, vocês têm a de vocês, mas existe uma concepção de formas de amor que tem na sociedade,
que não necessariamente quer dizer amor romântico. Né? Para alguns, amor está associado a cuidado, para outros está associado a ficar ali o tempo todo juntos, enfim. Mas a experiência de amor normalmente é uma experiência positiva. Ninguém fala de experiência de amor negativa. Letícia quer falar? Quem? Letícia? Tem um texto sobre isso que eu falei, é um texto publicado em inglês, um filósofo norte-americano chamado Thomas Nagel. É um texto famoso, de 1974. Quem fez ciência cognitiva comigo ouviu falar sobre isso. E ele pergunta o que é ser como um morcego. Né? What's to be like a pet? Alguma coisa assim. Que é exatamente, ele está falando disso. Como é que o morcego percebe o mundo à frente dele? É um animal noturno, é um animal que tem uma visão zero, mas tem um ouvido 100%, né? Como diz aí na música, ouvido absoluto. Tem sistema de radar, ele voa sem bater em ninguém, enfim. Mas como é que é estar na pele na pele no sentido, como que o morcego percebe o mundo? Nós só saberemos sendo morcegos. Sinto muito. Professor, e no sentido de querer saber, por exemplo, se o David ele ama ou se ele reproduz comportamentos, não é pergunta que a gente poderia fazer do próprio ser humano? Se a gente é genuinamente amoroso ou se a gente aprende a amar as diversas formas de amor, por exemplo? Eu acho que a experiência existe a necessidade desde cedo dos seres humanos de se ligarem a outros, né? E como existem outros animais, de forma mais clara, né? Como existem animais mais independentes, né? Os mamíferos, eles ficam mais ligados aí à mãe, à prole, né? Não sei se vocês já viram os cachorrinhos quando nascem, os gatinhos, os porquinhos, fica ali naquela conurbação ali, né? Aquele monte de porquinho ali, todos querendo mamar. Então existe realmente essa coisa que o John Bowlby falava, né? As relações de apego. Então, agora, essas relações de apego, elas se desenvolvem de maneiras diferentes. Tem famílias onde a mãe e o pai são, a gente fala mais afetivos, quer dizer, são mais próximos, são mais confiáveis. Aí toda aquela coisa que vocês já estudaram vai se desenvolvendo essa relação de confiança e de cuidado, né? E isto é uma forma de amor, né? Por que nós humanos, em geral, nós não abandonamos, por exemplo, os nossos filhotes, vamos chamar assim, a nossa prole? E outras espécies, como as tartarugas, por exemplo, que acabam de nascer e saem correndo para o mar, não precisa de mãe, de pai. Agora, dessas relações de apego é que vão surgir isto que a gente chama de amor ou não. Se essas relações forem mal sucedidas, daí podem surgir aí os quadros psicopatológicos e os quadros psicóticos e os mais graves aí da psicopatia. Porque a psicopatia é exatamente a quebra de qualquer laço com qualquer pessoa, inclusive com os familiares, né? Então, mas é claro que isso depende vamos chamar assim, numa linguagem behaviorista, da modelação de comportamentos que são inicialmente experienciados na família. Eu vou chamar família com as várias constituições que tem, não importa. Importa as relações de apego, né? Por exemplo, um animal, sei lá, um gatinho que não tem, que é abandonado pela mãe, ou que se perdeu da mãe, ela pode, sei lá, se aninhar com uma cachorrinha e o contrário, que dá as condições para ela viver, né? Uma criança que é abandonada, ela pode ser
adotada, pode ser encontrada por alguém que lhe dê todas as condições para poder sobreviver e relações de apego fortes depois, né? Então, eu acho que depende de experiências, e essas experiências incluem aprender. Aprender o quê? Aprender gestos, por exemplo, né? Se você tem uma família que abraça os filhos vão abraçar outros e outras, né? Não estou falando de amor romântico, não. Estou falando desse amor, né? Não é incondicional, não Do existe amor. afeto, né? Exatamente, esse afeto. Então, essas relações de afeto e positivas, elas vão se dando também na medida em que a criança recebe isto. Então, nesse sentido, tem um componente de aprendizagem, de observação consigo próprio. Quer dizer, como é que essas pessoas se comportam em relação a mim? E como que elas se comportam entre elas, né? Então, existe aí... Agora, é claro que existe sempre uma condição natural para isso, não podemos negar isso. Nós temos uma condição natural, que é um sistema nervoso, que é criar seres que são dependentes de outros, que precisam daquele alimento e que precisam ter cuidado. Uma criança recém-nascida não pode ser abandonada, ela não vai existir. Então, uma, um pintinho, uma ave, ela precisa da mãe ali, da temperatura, da quenturinha ali, né? Os marsupiais, enfim. Isso é biológico. Mas veja, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Se você recebeu cuidado, se você recebeu carinho, essas várias formas que a gente encontra de expressão de afeto, a tendência é que você vai reproduzir isso. E se você não recebeu ou recebeu violência, que é o que a gente vê, né? Em geral, não dá uma coisa boa no futuro, né? E aí está tudo isso que a psicologia está tentando ajudar, né, a consertar isso, ou pelo menos minorar o problema humano disso tudo. Com relação às máquinas, deixa eu ver o que a Letícia colocou aqui. Eu ando muito assustado com o nível de complexidade da tecnologia. Não sei se o senhor chegou a ver sobre a questão do metaverso, uma realidade virtual criada pelo Facebook, que o pessoal está gastando milhares em avatares, em casas, terrenos, na realidade. Curioso sobre como o ser humano parece buscar por essas substituições pelas máquinas. Letícia, tem dois lados da moeda da tecnologia. Um deles é esse que nós estamos experienciando agora. Então, existe, a meu ver, isso é muito positivo, essa possibilidade de que, mesmo à distância, a gente tem conseguido uma forma de comunicação com imagens, inclusive. Então, eu penso que isso foi positivo, que isso tornou o distanciamento social, que é obrigatório, que foi, né? Agora praticamente já nem existe, tornou esse momento pelo menos mais brando. Então, isso é uma coisa que eu acho que é positiva. Aqui você está dizendo realmente, primeiro, como que o mau uso dessas ferramentas, dessas tecnologias, tem levado pessoas que dominam isso a enganarem as outras, por exemplo, entrar inclusive na conta dos outros, e a produzir tecnologia para o consumo aditivo. O que é o consumo aditivo? É o que a gente chamava antigamente de vício. Então, nós estamos lidando com vícios diferenciados, agora vícios em tecnologia, né? Então, você tem o vício no smartphone, você tem o vício... não é o vício em smartphone, porque está tudo aqui dentro, né? Está tudo aqui dentro. Então, cada um tem uma busca diferente por essas coisas, mas o que você está dizendo é essa coisa de enganar o próximo com muitas dessas ferramentas que não existem. Nós estamos recebendo, eu recebo em média, não sei, 10 a 20 ligações por dia de gente querendo me vender um empréstimo bancário. E a semana passada, um desses bancos, e as pessoas falam em nome de determinados bancos,
o banco tal está querendo te oferecer um empréstimo X para dividir não sei quantas, blá, blá, blá. Se você não tomar cuidado, só de falar você já está assinando o documento. Esse é um outro problema. Essa coisa de assinatura digital ficou muito fácil, mas também onde é que você vai colocar a assinatura digital? Né? Então, as pessoas, inclusive as mais velhas, as pessoas que estão na faixa de 65 para frente, elas não têm condições de lidar com isso, a não ser que sejam pessoas estudadas, mas a maioria da população que não tem uma educação formal para isso, elas vão no banco, são ludibriadas, ao dar senhas, né? Aposentados do INSS, por exemplo, saem da agência do INSS com um monte de gente em cima querendo fazer empréstimo, são pessoas geralmente simples, que deram a vida para trabalhar e são realmente ludibriados. Então, a tecnologia, nesse sentido, é extremamente perniciosa, como você está colocando aí. Né? Agora, tudo isso, a gente imaginar afeto, emoção e consciência em um ser artificial, parece coisa da Lua, né? Parece coisa do outro mundo. Né? Mas, se vocês pegarem os documentários e os filmes e reportagens da década de 1960, vocês vão ver que a corrida espacial era mais ou menos assim também. Né? Aquela tentativa, primeiro, uma guerra fria, mas muito quente, porque era uma guerra movida a foguetes, né? Quem é que vai primeiro? Né? Mas havia toda essa aura em torno de é possível realmente a gente chegar num outro planeta? Agora nós estamos nos perguntando, é possível agora que um ser artificial pense e mais, e sinta e mais, e tenha consciência de que ela sente? É isso que o filme está mostrando. E mais, o filme está mostrando que sim, né? A resposta é positiva, né? Mas, por outro lado, o filme não mostra nada, é um filme, né? Que tecnologia seria necessário para isso, né? Nós teríamos um passo anterior, como a Júlia já colocou, que é o conhecimento de nós mesmos, para podermos projetar isso. Então, um computador resolve conta, nós também. Eu não sei como é que ele resolve, mas tem um jeito lá dentro que foi colocado por alguém, né? E esses seres têm o seguinte, eles ainda, em geral, têm pouca autonomia, né? Ou seja, são programas ainda que dependem de uma programação minuciosa. Mas essa independência que a gente fala vai ser o quê? Na medida em que o programa em si mesmo é capaz de recombinar instruções e tomar decisões e fazer outra coisa. E nós já temos muito isso. Esse Google Translator aí é uma coisa assim, né? O seu celular, o seu smartphone, você já pode falar, ele já entende. O Google você já pode falar, ele entende. Você pode pedir uma tradução, ele faz e muito bem feito, pelo menos as traduções em inglês e espanhol tão boas, já eram bem ruins de inglês. Você tinha que ficar fazendo concertos e concertos. Agora ela sai praticamente perfeita. Então, o que quer dizer isso? Né? As nuances de uma língua, por exemplo, já estão vencidas. Olha a quantidade de nuances que tem o Brasil de línguas. Desde o norte, né, do Iapoque ao Chuí, vamos chamar assim. Você tem uma quantidade imensa de sotaques e tal. Qualquer smartphone vai identificar. Né? Eu tenho aqui uma secretária chamada Alexa, né, que é uma inteligência artificial da, da Amazon. E você está lá almoçando e fala, Alexa, toca aí, fala o inglês do meu jeito. Have you ever seen the rain? Eu vou tocar Have You Ever Seen the Rain da biblioteca do Amazon. Tá? E lá sai o Have You Ever Seen the Rain. E outras coisas, mesmo que a sua pronúncia não seja aquela coisa, ela vai entender. Alexa, é assim que ela chama. E por aí vai. Então, isso já reproduz muito. Em termos de linguagem, as máquinas estão bem, né, de linguagem verbal, as máquinas estão bem adiantadas. Né? E a quantidade de idiomas que você tem hoje já disponíveis nesse Google Translator aí. Né? Então, isso é inteligência artificial. Né? Agora, daí agora a gente partir para as emoções,
né? Tanto é difícil tratar das emoções, para nós psicólogos, tratar das emoções humanas já é um problema, quanto para as máquinas. Tanto é que no início do que a gente chama de psicologia cognitiva e processamento de informação, que é o que eu dou aí na disciplina, não se considerava a questão da emoção. No primeiro momento, nos primeiros anos, aliás, nos primeiros muitos anos, se tratava o ser humano como realmente um computador. Nós fazemos experimentos sobre memória como se a gente não tivesse mais nada durante o experimento, como se eu tivesse esquecido a conta para pagar. Eu entrava no laboratório e virava um computador. Foi assim durante muitos anos. Por quê? Porque a colocação de um ingrediente como emoção é muito difícil de investigar. Tanto é que anos mais tarde, 20, 30 anos depois, surge uma área de pesquisa chamada cognição e emoção. Então, como pessoas deprimidas pensam? Como pessoas que consomem algo pensam? Como pessoas com transtorno de atenção pensam o mundo? Esta é uma área já que surgiu muito tempo depois de 1950. Por quê? Porque a colocação disso na compreensão do que é um sistema de processamento é muito grande. Tanto é que as máquinas, o filme está mostrando que é possível. Mas por aí afora, a maioria das pessoas está trabalhando com inteligência artificial para fazer sistemas que resolvam os problemas humanos. Continua com aquela visão, né? E essas coisas mais filosóficas somos nós que fazemos, né? É possível, né? É possível a gente fazer. Né? Eu li uma vez que usam muitos de poemas para ensinar as máquinas. Pois é. Na medida em que esses neurônios começarem a ter propriedades mais próximas das propriedades biológicas, o grande problema para a inteligência artificial, para realmente ela assumir funções humanas, inclusive as emocionais e afetivas, é que os neurônios artificiais, eles são muito pobres em relação ao neurônio biológico. E tem mais, a comunicação entre neurônios biológicos se faz, em grande parte, com pelo menos 50 neurotransmissores diferentes, que são as substâncias que realmente fazem a máquina funcionar, a máquina nossa, no caso. E lá, o que é? São circuitos elétricos. Tá certo que o cérebro também funciona com circuitos elétricos, mas a grande parte do cérebro funciona com base nos neurônios que são as intercomunicações, as sinapses são feitas a partir de neurotransmissores. Como que neurônios artificiais vão poder trabalhar de uma maneira próxima ao biológico, se não é possível, pelo menos, se imagina, que nós vamos encher uma máquina de neurotransmissor. Não tem como, pelo menos assim, hoje. Né? Mas tudo é possível. Nós não podemos dizer, não vai. Nós não vamos, né? Já tem gente chegando aí para o Sol, tem excursão para o espaço. Isso tudo era novela em 1960. Né? No primeiro Jornada nas Estrelas, era uma novela isso. A pessoa foi para o espaço. Ela só ia para o espaço no sonho. Então, é por aí. Tem mais uma coisinha só que eu queria dizer antes da sua pergunta. Eu selecionei um texto aqui, só para mostrar para vocês que tem uma coisa que vai ser mais complicada ainda. No começo, o Gardner é um autor, né, que fala dessa história da revolução cognitiva. Ele fala o seguinte: as 3 primeiras características-chave da ciência cognitiva eram a sua confiança na representação mental, a confiança na computação e sua não ênfase em conceitos obscuros, tais como afeto, contexto, cultura e história. Ainda tem isso. E esses seres... E aí vale a pena a gente pensar, né, também na ficção do Isaac Asimov, né? A Sociedade dos Robôs, né? E esses bichos artificiais, eles estão fora do mundo cultural e social, ainda tem essa. E nós sabemos que nós, humanos, dependemos, ou pelo menos estamos imersos nesse mundo, e que
Isso também ajuda a modelar a nossa cognição, nossos afetos e tudo mais. Então, o mundo humano, ele é produto de centenas de milhares de anos de evolução, né? Em 50, 60 anos, você querer fazer seres artificiais com todas essas propriedades, realmente é quase que impossível, né? Letícia. Júlia, você ia falar da Letícia? Eu ia perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. A Letícia falou a fundação, adoro, kkk. O que você quis dizer com a fundação? Ah, tá. Ah, tá. Exato. Agora que caiu minha ficha aqui. Então, Isaac Asimov é um grande escritor de uma ficção da sociedade dos robôs, tem eu, os robôs. Inclusive, ele mostra num dos livros, acho que é Os Robôs, que a sociedade se organiza eticamente, eticamente, né? Tem lá uma forma de vivência entre eles. Eu me lembro bem, isso faz 40 anos que eu li na graduação, em 40 não, 32. Em que esses organismos, né, os MECs aí, né, do filme, eles vão se organizando também em sociedades, vão criando regras para poder viver, né, regras para poder se manter, manter a existência deles, né. Pois, o que mais? Eu acho interessante essa questão do filme, que ela, ela trata como um ponto central a questão da ética e da moral, né? Como que o ser humano consegue discernir, dizer que o outro é menos merecedor da vida porque ele é uma máquina, né? Que ele é autêntico e o outro não. Eu acho que essa questão, assim, ela pode ser, inclusive, ela pode ser expandida na nossa sociedade mesmo, em que seres humanos talvez tirem a autenticidade de outros indivíduos e desmereçam, assim, a existência do outro, sabe? É aquela questão, como você não sabe exatamente o que o outro sente, muitas vezes você faz julgamentos precipitados, inclusive, né? E aí nós estamos falando de um garoto artificial que tem muitas características humanas, mas que tem aquela peixe ainda de ser artificial e de que, portanto, ele não pode fazer parte disso aqui. Né? Naquela cena que ele abraça a mãe, quer dizer, será que ele não está tentando? Né? Como uma criança que não recebeu afeto ou não recebeu afeto devido quando pequeno, pode ser que mais tarde ela venha a pelo menos tentar fazer isso, se ela constitui um relacionamento com uma outra pessoa, né? E ela pode tentar, por que não? Né? No filme também, não sei o pessoal, mas, por exemplo, eu começo a torcer mais por ele do que pelo irmão dele, que faz ele fazer coisa errada, assim. Então, qual que é essa inversão de papéis? Porque eu tô torcendo por uma máquina, mas eu me apeguei a ele, aos sentimentos que ele tem, né? Parece que ele é mais humano do que o próprio irmão que é feito de carne e osso. Aquele corte de cabelo, né? Da mãe, né? Quer dizer, foi interpretado como se ele, assim, pelo menos dá a entender que não sei o nome do pai, esqueci o nome. Ele pula da cama, salta da cama, né? Como se o menino tá com a tesoura, fosse fazer alguma coisa e tal, né? Mas aí eu pergunto também, né? Até que ponto aí a Letícia já colocou essa coisa de as pessoas enganarem as outras, né? Nós humanos fazemos isso, né? Nós, no caso aí, o uso da tecnologia, mas tem várias outras situações humanas em que uma engana a outra, em que uma, sei lá, quer passar por cima e coisas por aí vai, né? Ou aproveita-se da simplicidade dos outros para poder ter algum ganho, ou, enfim.
existe essa coisa aí, né? Acho que Thomas Hobbes chamava, né? O homem é o lobo do homem, né? Na verdade, quer dizer, um querendo, né, passar a perna no outro, né? E, no caso, a gente vê aí uma ideia de preconceito, né? No fundo, tem um pouco dessa ideia aí no filme também, que não é muito explorada. Eu li os comentários de vários autores, ninguém falou isso. Mas o próprio preconceito. Que, no fundo, a coisa estava difícil assim, né? O menino parecia fazer um esforço para ter o sentimento, tanto é que o filme termina dessa maneira, mas aí estava difícil dos humanos reconhecerem isso, né? Será que é verdade isso? Até tem uma pergunta aqui que a gente pergunta. Será que isso é um amor ou uma cópia do outro? Mas essa pergunta pode se voltar para nós humanos também, né? Será que o fulano está gostando muito de mim, me ama de fato? A gente faz essa pergunta. Ou é um momento, é uma explosão emocional, né, é uma dependência, sei lá o quê, e a gente acaba, então, sucumbindo àquele afeto quando pode ser outra coisa. Imagina entre um ser artificial e nós. Né? Então, a criança parece que acaba, entre aspas, pegando as propriedades humanas, mas a mãe dele ainda, né, relutava em enxergar aquilo como uma reação de amor, né? Talvez pelo simples fato de por baixo daquela pele não ter carne e osso, né? É um dilema. E tem uma questão ética aí, né? Acho que você colocou, Júlio, a questão da vida, né? Como é que nós vamos dar emoção para alguém que tem uma vida para sempre, né? Alguma coisa assim. E como que aquelas pessoas como é que elas ressuscitam, né? Como é que elas ressuscitam e ficam apenas por uma hora? Por que isto, né? Essas pessoas que tinham as emoções, elas não conseguem viver, e os que não têm conseguem ficar para sempre, mas, entre aspas, não sentem nada, né? Tem uma certa confusão aí, né? Que nós humanos às vezes nos perguntamos, né? E é uma outra questão aí que nos aflige existencial, né? Por que a vida tem limite, né? Tem prazo de vencimento, né? Data de validade, né? E se não tivesse? Como seria também, né? Então é um filme da artificialidade, mas interessante que mexe muito com a humanidade, né? Com a questões humanas que não são só emocionais, afetuosas, de afeto, mas também questões mais profundas, como a própria existência, a finitude, e por aí vai. Enfim, eu acho que essa é a função do cinema mesmo, né? Da arte, é suscitar as questões e levar a gente a pensar, né? Sim, esse filme em especial me dá um aperto no peito toda vez que eu vejo, assim. Mas é muito bom. Eu, Professor, oi, eu pode falar. só uma ideia aí no futuro, não sei até quando vai o projeto de vocês, mas tem aí o filme que eu também acho que falei numa aula minha, chamado O Jogo da Imitação. Também é um filme que trata desses momentos da própria aparecimento da computação, da inteligência artificial e tudo mais, mas tem outras questões humanas envolvidas, né, no filme que é a história do Alan Turing, né? Turing é o papa da computação. Computação no sentido de programas, de software, porque é isso que nós utilizamos como metáfora, é o software. Porque a máquina em si não tem nada a ver com a gente, a parte material, hardware. Mas a questão nossa é por isso que o funcionalismo deu bem com a inteligência artificial, porque interessa o que ela faz.
Não interessa se é de plástico, se é de silício, de magnésio, né? Então, esse filme do jogo da imitação vai tratar mais a questão do software, né, do surgimento da computação e as questões psicológicas envolvidas, que é mais ou menos na linha da inteligência artificial, mas com umas outras tonalidades aí, humanas. Sim, muito bom filme. Gostaria de agradecer pela presença. Infelizmente, esse é o nosso último Cine de Ciclo. Ah, Sim, último do último? último do último dessa edição, que a gente espera que tenham outras, tantas outras. Mas eu agradeço imensamente pela participação hoje. Infelizmente, o professor Almada não pôde vir, mas eu acho que a discussão foi muito rica. Muito obrigada. A gente podia ficar virar a madrugada conversando sobre esse assunto, né? Se o Leonardo tivesse aí, nós ia até meia-noite. Com certeza. Tá Professor, muito bom. obrigada. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu não sabia que era uma coisa oficial, assim, projeto de extensão, né? E eu participei, acho que já falei para você, lá de um curso de física também teve alguma coisa semelhante, alguns anos atrás. Eu acho que a extensão precisa cumprir esse papel porque a extensão permite você sair da sala de aula. A sala de aula é o pior lugar que existe. Um lugar que você não aprende nada, né? Mas é a excelência, tudo gira em torno de sala de aula, né? Mas nós pudemos ver aqui um monte de coisa que a gente vê um semestre inteiro a partir de um filme. Então, a riqueza é imensa. Parabéns para quem organizou, pelo jeito você está na linha de frente, né? Eu e mais 5 meninas. Então, eu quero aproveitar também para agradecer as meninas do Cine Psico, a Júlia Zago, a Laura, a Letícia Sperandelli, a Letícia Cristina, a Pamela. Elas foram essenciais para a construção desse projeto e para o desenvolvimento dele. Muito obrigada. Esse é um projeto feito por estudantes, para estudantes e também para a comunidade externa. Agradecer também a todos os participantes que vieram em alguma sessão, aos participantes mais assíduos que vieram em todas as sessões, ou quase todas as sessões, e, claro, a todos os convidados que vieram contribuir para enriquecer o nosso projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço, desejo a vocês um ótimo final de ano, Natal, Ano Novo, e que a gente possa, o ano que vem, voltar mais pessoalmente, né? Esperamos que sim, que esse projeto tenha várias edições aí. Possa organizar numa sala, né? Uma coisa assim. Sim, voltando presencial, Com eu quero pipoca, puxar esse projeto de guaraná, novo. Sim, pipoca e guaraná. Tá bom. Júlia, muito obrigado. E obrigado a vocês todos e todas que participaram. obrigada. Boa noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau.